Fala galera, eu sou o Mestre Altino e vamos debater aqui o que esperar desse Fla-Flu amanhã. Amanhã teremos Fla-Flu, jogo único, decisão do Cariocão, Maracanã. Quem vencer será campeão, no caso do Flamengo, se vencer será tricampeão, será mais um tri na história rubro-negra. E se der empate, o jogo será decidido nos pênaltis. Precisamos falar, já que o Flamengo teve uma semana turbulenta. O Flamengo teve a vitória na segunda-feira, o jogo de volta contra o Madureira com 8-0 e logo depois, na própria madrugada, o anúncio da demissão do Felipe Luiz, que pegou muita gente de surpresa, né? E já na própria terça-feira, já de manhã, já anunciada a contratação do Leonardo Jardim, treinador português, que ano passado estava no Cruzeiro Cabuloso. Evidentemente, a demissão, a gente não tem como fugir da realidade, a demissão do Felipe Luiz já era uma coisa internamente já resolvida, né? Ninguém demite um treinador de madrugada depois de um jogo, de uma goleada, e de manhã já tem um treinador pronto, fechado e já anunciado. Então, evidentemente, o Flamengo já tinha sondagens no mercado, já estava correndo atrás de um substituto, já tinha decidido a saída do Felipe Luiz. E aí tem a questão do timing, o momento e a forma da demissão e da comunicação, que tem todo um questionamento, que é justo, né? O Felipe Luiz é um cara que foi jogador do clube, vitorioso, treinador multicampeão, mereceria um anúncio um pouquinho mais formal, um pouquinho mais com respeito e consideração ao que fez a sua carreira e a sua história dentro do clube. Mas o fato em si de que a demissão já era um fato consumado internamente, não há como a gente fugir desta realidade. O Leonardo Jardim já se apresentou, já fez coletiva, já fez alguns treinos, vai começar a dar o seu tom aos pouquinhos, evidentemente, como sempre, quando um treinador entra, tem a sua marca. Para mim, a gente tendo visto aí, quem conhece um pouco a carreira do Leonardo Jardim, ele é um treinador que gosta de um time mais vertical, mais agudo, com uma transição mais rápida, eventualmente até com menos posse de bola, mas com mais incisão, né? Acredito que alguns jogadores tendem a ganhar espaço, e nesse novo modelo, De La Cruz no meio de campo é um, acho que Paquetá é outro, o Alacian, que inclusive já se destacou nos treinos e veio e chamou a atenção do novo treinador, claramente é um que tem esse perfil. Os laterais aí, o Plata e o Lino, que são agudos, certamente vão agradar o novo treinador, Luiz Araújo também, né? Vamos ver como é que vai ser. O encaixe, é claro que para o jogo de domingo amanhã ele não vai fazer grandes alterações, está chegando, não tem nem conhecimento do elenco suficiente para fazer grandes alterações, poucos treinos, mas vamos ver como é que o Flamengo estanca essa crise. Uma crise que vem desde o início do ano com o mau futebol, que começa com o sub-20 que não entrega no profissional, nos jogos do Carioca. Os profissionais são tem que retornar das férias mais cedo por ordem da direção, isso cria uma rusga ali, Felipe Luiz contrariado, os jogadores, o futebol apresentado não é bom, né? O time realmente mostrando condição física abaixo, perde o título para o Corinthians, perde o título para o Lanús, mais apresentações, enfim. Então tem todo esse molho. Flamengo amanhã contra o Fluminense tem que ter uma responsabilidade, a torcida está cobrando, né? Mesmo depois do 8-0 a gente viu manifestações de protesto da torcida no Maracanã contra o time, né? A torcida não digeriu bem esse início do ano cambaleante, com 2 perdas de títulos para times inferiores, claramente inferiores, e que conseguiram vencer com méritos o Flamengo na base da vontade, da organização e do coletivo. Então o Flamengo precisa dar uma resposta, a torcida está atenta. O foco do treinador, que era questionado também pela equipe, pela torcida, né? É bom lembrar, muitos agora realmente lamentam a saída do Felipe Luiz e tal, mas a gente viu muita gente, muitos setoristas, muitos streamers e muito torcedor reclamando do Felipe Luiz, e agora que ele saiu, o tom mudou, o tom deu uma amenizada, enfim, então não tem mais como voltar o foco para o treinador está chegando. Agora eu acho que se tiver algum revés, uma má apresentação, os jogadores estarão na berlinda. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo a princípio não tem desfalques, só o Saul, que é um jogador que fez a cirurgia e ainda não voltou esse ano. Os demais estão à disposição, né? É um jogo que
A gente sabe que ultimamente os Fla-Flus vêm sendo jogos pegados, brigados, sem muito espaço. O Fluminense vem para não jogar e não deixar o Flamengo jogar, diminuindo espaço. Vem tendo algum sucesso em algumas partidas, né? O Flamengo vem enfrentando dificuldades nesse tipo de jogo, às vezes até um pouco viril, né? A gente já tem visto aí jogos com muitos cartões, algumas jogadas mais ríspidas, enfim. Não é um jogo franco, um jogo propositivo das duas partes. Vem sendo essas características nos últimos anos do Fla-Flu, né? E o Flamengo precisa dar uma resposta, como eu disse, né? Para tranquilizar o resto da temporada. Lembrando que ainda vai ter o sorteio da Libertadores. O Flamengo ainda vai estar na Libertadores, também estreará na Copa Brasil na quinta fase. No Brasileiro ainda não vem bem, precisa reagir. E depois da perda dos 2 títulos da Recopa e da Supercopa, vencer um tricampeonato carioca, por mais que alguns tentem desmerecer o estadual, pode vir a dar uma certa tranquilidade até para o Leonardo Jardim, que está chegando nesse turbilhão, poder desempenhar um trabalho com mais calma e com mais tranquilidade para poder chegar firme e forte no que interessa, que é no segundo semestre. No segundo semestre é que a gente tem as decisões de Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, que são os títulos grandes, os títulos que o Flamengo de fato visa ganhar e ganhou no passado, com exceção da Copa do Brasil. Então vamos ver como é que vai ser. O jogo no Maracanã, as diretorias entraram num acordo, a carga de ingresso é meio a meio, né? Metade do norte do Flamengo, sul do Fluminense. Tem, claro, o setor misto no oeste e leste, né? Mas a carga é dividida. Teremos a presença das duas torcidas em peso, teremos o setor misto misturado das famílias, tranquilo, com marca registrada do Rio de Janeiro, coisa que a gente não vê em outros estados, né? Bruno Arleudo Araújo apitará a partida mais uma vez, ele que é um árbitro aqui experiente do Rio de Janeiro, e vamos ver o que vai acontecer logo mais amanhã, domingo, 18 horas, o jogo que vai ser transmitido para boa parte do país, né? É o jogo de grande interesse, o Fla-Flu, e Flamengo buscando mais um tri. Lembrando que o Flamengo foi tri nos anos 40, foi o primeiro tri, a turma de Zizinho, Biguá, Bria, Modesto, Bria e Zizinho e Valido. Tivemos o segundo tri nos anos 50, aí com a galera lá de Evaristo, Dida, Zagallo, Dequinha, né? Garcia, o goleiro Sinfoniano Garcia. Tivemos o terceiro tri nos anos 70, já com a geração Zico, 78, 79, 79, é o terceiro tri, né? Depois nós tivemos o quarto tri nos anos 90 para 2000, 99, 2000, 2001, é o tri do Pet, o tri que o Flamengo faz os 3 anos contra o Vasco e consegue ganhar sendo nos 3 anos inferior, hein? Impressionante. O Vasco tinha um time melhor nos 3 anos. O primeiro ano é Rodrigo Mendes, o segundo o Flamengo ganha o jogo, né? Os 2 jogos, é mais tranquilo. E em 2001, Petkovic faz o gol de falta, aquele gol histórico. Depois a gente tem o quinto tri contra o Botafogo nos anos 7, 8 e 9, aqueles anos em que Flamengo e Botafogo fizeram as finais, era o time do Cuca do outro lado, o Chororô, e o Flamengo ganhou, né? Depois tivemos mais um tri, no período aqui com Jesus, né? E começa o Jesus e o Flamengo consegue o tri, não consegue o tetra, né? Que é o sonho, né? Inclusive, o Flamengo não é tetra, aliás, nenhum é, né? O Botafogo tem um tetra lá atrás, mas é um tetra com cisão de ligas, sem os 4 grandes. Então, a expectativa para amanhã é isso: o Flamengo fazer um bom jogo, retomar a confiança, vencer mais um tri, para quem sabe ano que vem buscar o inédito tetracampeonato carioca e trazer mais tranquilidade para o resto da temporada de 26, para o Leonardo Jardim conseguir fazer um trabalho que precisa. A gente sabe que os problemas de vestiário são grandes, ele vai ter esse trabalho, tem a pressão, tem o desgaste, tem a situação do Boto, muita pressão para tirar o Boto, mas por enquanto o Boto vai seguindo, né? Há notícias que ele pode sair, outras que não, tem divergências, existe o temor de uma saída do Boto mostrar fraqueza perante um vestiário que quer a demissão dele, enfim, tem uma série de questões aí, de nuances, que não são fáceis da gestão tomar e a direção tomar a decisão. Vamos ver o que vai acontecer amanhã no campo. Flamengo e Fluminense disputarão mais uma finalíssima do Cariocão.